Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver hoje sempre. Por que está tão cheio o salão hoje? Por causa do feriado. Todos bem? Que bom. Recadinhos, eu acho que não temos. O próximo evento está longe, né, Dinho? Logo, logo vai se abrir uma turma de curso básico. Está previsto aí para... não sei se julho ou agosto. Mas a gente vai informando vocês, tá? Eu vou dirigir uma próxima turma aqui na casa de curso básico. Jenny vai ser minha assistente. E assim vamos serenando os nossos corações, agradecendo a Deus, a Jesus, pela oportunidade bendita de estarmos aqui presentes, para mais um dia de aprendizado na seara do Mestre Jesus. Agradecendo a toda a espiritualidade aqui presente, reunida, nos auxiliando. Agradecendo aos nossos mentores individuais. Agradecendo ao mentor da casa, aos trabalhadores de Jesus, a equipe de higienização e harmonização de ambientes, que prepararam para que todos aqui presentes estivessem sendo envolvidos em energias necessárias, específicas de fortalecimento, refazimento, para cada um de nós. Vamos agradecendo amorosamente a equipe de proteção e segurança, esses irmãos que vão nos proteger de qualquer investida negativa que atrapalhe este momento de conexão com Deus. E assim nós vamos agradecendo a todos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Essa oração do Pai Nosso tem muito a ver com o tema de hoje. Sempre tem, né? Bem-aventurados os misericordiosos. Quando a gente está pedindo misericórdia, e aí eu faço essa analogia com o Pai Nosso, principalmente na parte que a gente pede, porque o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso é mais do que um pedido a Deus do que um agradecimento, de certa forma. Tem a parte do agradecimento e tem a parte dos pedidos. Principalmente na parte que a gente fala, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E se você for lá no Evangelho segundo o Espiritismo, você vai ver que para você ser perdoado por Deus, você tem que perdoar. Porque não adianta nada a gente pedir perdão para Deus e, de repente, se alguma pessoa comete alguma falta conosco, a gente não perdoa. E misericórdia é isso. E tem dois tipos de perdão, né? Aquele perdão puro e verdadeiro, que a gente simplesmente esquece do que aconteceu, e aquele perdão que, de repente, a gente faz uma barganha.
que acontece muito. Eu te perdoo se você fizer tal coisa por mim. Aí eu vou te perdoar. É aquele perdão que você vai humilhar a pessoa, sabe? Vai querer que a pessoa carregue aquela culpa pro resto da vida de ter feito algo por você, e aí aquela pessoa tá te pedindo perdão, e ela quer ser perdoada, mas aí você cata e olha para a pessoa e fala, eu vou te perdoar se você for daqui no Rio de Janeiro de joelho. Não tem nem como, né? A pessoa lá chega sem perna. Então, e ser misericordioso é para com tanta coisa em nossas vidas. Não estou falando que é fácil, tá, gente? Só que assim, existem várias situações. Quando você está fazendo caridade, né? Você vai perguntar para aquela pessoa o que ela fez e o que ela deixou de fazer durante a vida dela? Para você poder fazer a tal caridade? De repente, se você fica sabendo que uma pessoa cometeu um assassinato e aí ela está te pedindo ajuda, como que fica a cabeça do ser humano mediante a tal situação? Você sabendo que ela acabou de cometer um assassinato, será que você vai ajudar essa pessoa? Será que você vai, de certa forma, passar por cima daquela atitude que ela acabou de cometer? É bem difícil. Mas aí vem aquela frase de Jesus, que ele sempre falava, vá e não peques mais. Jesus, ele, de forma alguma, ele julgava. De forma alguma, Jesus barganhava. Ele fazia os milagres e ele falava, a tua fé te curou. Ele não falava que ele curava. Ele falava, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, você poderá falar para aquela montanha, saia dali e venha para cá. Ai, nossa, aí a gente interpreta às vezes a montanha. Que montanha? Pegar um morro e passar para o outro lado? Ou será que são as montanhas de problemas, montanhas de preocupações que nós temos? E muitas das vezes a gente não usa a nossa capacidade. E aí ser misericordioso é você auxiliar o próximo. Fazer o bem sem olhar a quem. Isso a gente sempre ouve, né, por aí. Fazer o bem sem olhar a quem. E aí a gente pede muito. Porque eu acredito que todos nós aqui fazemos pelo menos o Pai Nosso, pelo menos uma vez por dia. Correto? E nesse Pai Nosso sempre está esse pedido. Para que Deus possa nos perdoar. E aí estamos em uma religião espírita, que acreditamos após a morte. Acreditamos em reencarnações? Sim ou não? Sim, né? Então, se nós acreditamos nas reencarnações que tivemos, provavelmente nem sempre fomos tão bonzinhos assim quanto hoje, correto? E aí, no capítulo do Evangelho, vai lá e fala também, vai e reconcilia-te com o teu inimigo enquanto é tempo. Uma coisa é você estar aqui encarnado, ter uma desavença, você está vendo a sua desavença, certo? Se de repente vocês não resolvem essa desavença,
E essa sua desavença vai para o plano espiritual primeiro que você. Você vai estar vendo ela? Não, né? E aí como é que você vai reconciliar com essa pessoa? Não tem como. E ela vai estar te vendo constantemente, você não vai estar vendo ela. Porque por mais que todo mundo tenha a capacidade mediúnica, nem sempre a gente está preparado para ver certas coisas. Então, às vezes, na nossa vida, há tormentos, tribulações, as coisas não andam certo, a gente fica nervoso facilmente, irritado. Ai, mas o que será que é, meu Deus? E a gente pede tanto para Deus e a gente às vezes não está vendo aquele irmão de uma desavença, um passada que está aqui na nossa orelha. E aí é aquele desenho do pica-pau, né? Um anjinho bom e um anjinho mau aqui, ó. E a gente dá ouvido para qual? Né? Para qual que a gente tá? Pro anjinho bom ou pro anjinho mau? Então, reconcilia-te com teu inimigo. Mas nem sempre o inimigo é tão inimigo assim. São vários casos. Aqui tem algumas pessoas, vários sentimentos, família. Ai, quantos casos não tem de desavença com pai, com mãe, com irmão? E aí caiu na família para quê? Para se amar. Aí vem aqui, às vezes, muitas das vezes, carregam coisas de vidas passadas, que geralmente pode ser que aconteça, de estar nessa mesma vida juntos para se reconciliar, para se amar. Aí vem aqui, não faz nada direito. Aí vai para outra vida. E aí continua. E aí vai ter que fazer o quê? Voltar novamente. Voltar novamente. E aí, por quê? Porque eu costumo sempre falar que nossa vida é um breve momento. E aí, o que é um breve momento diante da eternidade? Porque somos espíritos eternos. E nós estamos incluídos nas leis divinas. E uma das leis divinas é a lei da evolução. Não importa quanto tempo vai passar, a gente vai ter que evoluir. Não importa se vai passar 100, 200, 10 anos. A gente vai ter que evoluir. Nós estamos fadados a evoluir. Somos espíritos perfectíveis. Perfectíveis é que estamos fadados a sermos perfeitos. Estamos num mundo de provas e expiações, como já sabemos. Não é um mundo regenerado, que é a próxima categoria que o nosso planeta vai passar. Mas num mundo regenerado vai ser tudo diferente. Todo mundo vai ser muito bonzinho. Todo mundo vai se ajudar um ao outro. Não, isso daí é uma outra categoria de mundo. Tá? Vai ser um mundo mais equilibrado. É impressionante como a gente dá mais valor para as informações negativas. Se eu fizer uma pergunta para vocês aqui, eu não sei se todos vão levantar a mão, mas levantem a mão, por favor. Quem viu uma notícia boa hoje? Olha, nenhum por cento. Quem viu uma notícia boa? 2 pessoas. Então, eu não vi uma notícia boa. Mas eu costumo ver notícias boas. A gente tem que dar mais valor para as notícias boas. E é isso que eu estou querendo falar para vocês. O mundo de regeneração, as pessoas vão dar mais importância para o bem do que para o mal. Ontem eu estava vendo um noticiário, vi lá que os japoneses estão desenvolvendo um remédio que vai dentro do cérebro, que vai fazer com que o mal de Parkinson
seja eliminado. Então, o mundo, ele tem jeito, o ser humano, ele tem jeito. Só que depende de nós, porque nós fazemos parte do mundo, nós fazemos parte da criação. E fazendo parte da criação, se cada um de nós aqui colocarmos em nossa mente que nós devemos ser misericordiosos para com o nosso próximo, então o mundo vai mudando aos poucos. Tem uma frase de Gandhi que é sensacional, que fala assim: seja você a mudança que quer ver no mundo. Se você vê uma pessoa jogando um papel para fora do carro, um lixo para fora do carro, não adianta só ficar indignado e fazer igual. É só você não fazer. Porque às vezes, muitas das vezes, não tem como. A gente só vai gerar desavença se a gente, de repente, chegar do lado de um carro e falar: "Oh, você é porco. Você jogou o papel para fora do carro." E pode acontecer uma coisa que a gente não quer nesse momento, que é criar desavença, criar um inimigo, certo? Então, a gente começa mudando a partir de nós. Se a gente está andando dentro do nosso carro com mais pessoas, a gente pega um lixinho, a gente pega e joga dentro do nosso carro, depois a gente recolhe. Aí a pessoa que está do nosso lado no carro vai falar: "Nossa, olha que legal, não jogou o papel para fora. Eu vou fazer igual, porque eu estou mudando o mundo a partir desse ato que eu acabei de ver." Então, a gente ser misericordioso abrange muitas questões na vida, né? Quem aqui assistiu o filme do Divaldo, Mensageiro da Paz? Quem não assistiu, assista. É fantástico. Eu vou dar um spoilerzinho para quem não assistiu. Tem um espírito lá, Divaldo desencarnou faz pouco tempo. Então é atual esse filme dele, né? Lá tem um episódio que tem um espírito que persegue ele por 400 anos. Olha só. Um espírito elevadíssimo da categoria de Divaldo, que claramente foi um espírito missionário na Terra. Parecidíssimo ali com Chico Xavier. Quem aqui tem coragem de adotar mais de 600 crianças? Colocar no seu nome. Divaldo teve essa coragem. 600 crianças. Ele colocou no nome dele, filhos dele. Então, para vocês verem, às vezes, muitas das vezes, eu na minha pequeno ato de insensatez, às vezes eu venho para o centro, né, 2 ou às vezes 3 vezes por semana, e falo: "Nossa, como eu estou cansado de trabalhar." E é tão pouco perto do muito que a gente pode fazer. Mas esse pouco é o que eu posso fazer. E aí, a gente também tem que saber dosar o que a gente faz na nossa vida, né? Então, a gente tem que pensar muito bem antes de cometer alguma coisa com o nosso próximo, principalmente dentro do lar. É lá onde está toda a nossa prova. É impressionante. Se cada um aqui colocasse em sua mente e falasse: "Eu fui lá no centro, eu aprendi que eu tenho que amar quem está aqui do meu lado. Esses são os meus próximos." Chegasse lá e falasse: "Pai me perdoa, mãe me perdoa, filho me perdoa." Como as coisas seriam diferentes. Muitos sentimentos bons
se transformariam a partir de certas palavras e certas atitudes, aquelas que verdadeiramente saem do coração. O lar, eu falo que é uma sigla. Não sei se é verdade, tá? Mas para mim faz muito sentido. Já te falei, você sabe o que significa lar? Lealdade, amor e resignação. Porque quantas vezes a gente é tentado no nosso próprio lar? Quantas provas a gente não passa? Eu falo que eu sou uma pessoa muito chata. Uma pessoa perfeccionista, que eu gosto das coisas do meu jeito. E se muitas das vezes lá em casa não fazem do meu jeito, para mim não tá bom. Mas eu tô tirando isso aos poucos de mim, não faz essa cara. Eu falo para a Jenny porque ela conhece ela há muito tempo, tá, gente? Então, assim, o bom da vida é a gente aprender com as nossas limitações, com as nossas atitudes, e a gente perceber que não é uma coisa boa, e a gente ir modificando aos poucos. Para que o nosso convívio no lar seja o mais harmonioso possível, para que tudo se encaixe. Lógico, eu não vou me humilhar a tal ponto da pessoa catar e falar, pô, você é chato, não adianta, eu não vou gostar de você. Porque a gente pensa, filha, a gente percebe. A gente tenta fazer o máximo que a gente pode. Para que quando a gente estiver de frente ao espelho da consciência ampliada, a gente vai falar, ó, eu tentei. Se a outra pessoa não cedeu, aí eu já não posso fazer nada. A gente não pode pegar no pescoço de ninguém e falar, me ama, não dá vontade. Ó, não pode falar que dá vontade. Ah, você tá falando que não, pensei que você estava fazendo assim. A gente não pode pegar no pescoço de ninguém e falar, me ama. Seria bom? Não pode. A gente tem que fazer a pessoa sentir esse sentimento naturalmente. Então, o porquê não ceder um pouco quando alguém vier te pedir perdão? Não adianta pedir para Papai do Céu, oh, Deus me perdoa, para que eu possa ser perdoado. E você não perdoar. Não adianta. E é o que eu falei. Só que dentro do lar também é mais fácil, tá? Não é mais fácil? É mais fácil. Eu acho que é. Tem alguém aqui falando que não é, mas eu acho mais fácil fazer com quem a gente ama. Esse quem a gente ama está dentro do lar. Que a gente tem que amar. É fácil, realmente, não é fácil. Mas a gente tem que amar. A gente tem que entender que todos têm sentimentos diferentes. Nossa, seria uma coisa muito chata, né? Se todo mundo pensasse igual. Se todo mundo tivesse a mesma opinião. Se todo mundo concordasse com tudo. Se todo mundo fosse palmeirense. Não, aí essa parte ia ser legal. Não? Então, mas assim, a gente ser misericordioso com o nosso próximo, a gente amar, aí entra outra lei divina, né? Para a gente amar o próximo, a gente tem que se amar, e para a gente se amar, a gente tem que querer o nosso bem completamente. E aí vem aquela perguntinha que não precisam responder. Quem aqui está se amando completamente? Quem aqui está fazendo o que gosta? Quem aqui primeiro está pensando em si? Está satisfazendo as suas vontades? Lógico, a gente tem que fazer quem nos cerca, mas aquela satisfação em fazer algo que gosta. Uma leitura,
tantas coisas, cozinhar, ir a um parque, ir a um show, ouvir música. Quem aqui para aquele minuto para se satisfazer? Isso é importantíssimo, gente. Muitas das vezes a gente dá muita preferência para aqueles que nos cercam e a gente vai se deixando de lado. Nós não somos misericordiosos conosco mesmo. Que coisa! Nós somos seres únicos e individuais, isso aí nós sabemos. A nossa evolução só depende de nós. Ninguém que está em nossa volta vai fazer com que a gente evolua, que a gente faça as coisas certas, que a gente seja misericordioso. Ninguém vai fazer. Se não partir deste princípio, que somos nós, seres únicos, em primeira pessoa. As pessoas que estão ao nosso lado podem auxiliar, podem dar toque, podem fazer o que for. Mas se nós não estivermos dispostos à mudança, nunca vai acontecer. Tá bom, gente? Então vamos pensar muito na misericórdia. Se a gente pede perdão a Deus, vamos perdoando. As coisas vão modificando. Perdoar é a gente catar um peso desse aqui, que a gente está carregando, sabe? Na vida, por muito tempo, aquele peso vai incomodando. Aí fala, nossa, essa cadeira aqui é tão levinha, fica com ela aqui. 10 minutos, pra você ver. Nossa, ela tem 1 quilo, daqui a pouco ela vai ficar com 20, 50. Isso aqui é o perdão, a gente soltar aquilo que nos prende. Tá bom? E assim vamos serenando os nossos corações, agradecendo a Deus, a Jesus, por essa oportunidade bendita. E vamos passando para a condição de doadores. Doadores de energias de amor, de paz, de fraternidade. Vibrando muito amor e muita luz ao nosso planeta Terra. Por todos os governantes. Aqueles países que passam por guerra. Que as nossas vibrações de amor possam chegar aos corações desses governantes e conscientizá-los da paz entre os homens. Vamos vibrando no nosso Brasil, por todos que habitam, cada pai e cada mãe de família. Vamos vibrando muito amor a todos os hospitais, a todos os asilos, a todos os orfanatos, a cada irmão que se encontra nas ruas, desamparados, com frio, com fome. Vibrando muito amor a todos os presídios, a todos os irmãos que se encontram no mundo das drogas, para que nossas vibrações possam chegar a esses irmãos. E assim vamos vibrando aos nossos amigos e àqueles que se considerem os nossos inimigos. Vamos vibrando aos nossos lares, aos nossos familiares, a cada um que lá deixamos. Aquele de mais difícil convivência, vamos envolvendo-os em muito amor e muita luz nesse momento. Vamos pedindo licença para vibrarmos por nós mesmos, tão necessitados que somos. E assim nós vamos deixando uma vibração de muito amor e muita luz, para que a espiritualidade amiga possa se utilizar, principalmente a equipe de amparo e socorro, sobreposta a essa casa. Que assim seja, graças a Deus. Bom tratamento a todos.